Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, ó meu Pai. Bendizer ao Senhor, declarar que é um privilégio poder estar na tua casa, meu Pai, poder adorar, poder buscar, poder te ouvir, ó meu Pai, o Senhor. Muito obrigado, ó meu Pai. Deus, nós pedimos a tua santa cobertura neste lugar, ó meu Deus. Nós damos liberdade somente ao teu Santo Espírito para agir aqui nas vidas, Senhor. Por favor, nós repreendemos todo e qualquer agir do inimigo contra essas pessoas, ó meu Deus, contra aqueles que estão vindo até a tua casa. Por favor, ó Pai, guarda-nos, ó meu Pai, aqui na tua casa, ó meu Pai, derrama do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. E se você concorda com isso, dê um aplauso ao Senhor. Amém. Amém. Você pode se assentar. Como a maioria aqui sabe, o pastor Nubuyuki e a pastora Samara estão no Jump, né? Junto com alguma parte aqui dos jovens da igreja. Mas a rede, o nosso projeto não para, amém? Amém. Então a gente continua buscando ao Senhor aqui. E que bom que você está aqui nesse sábado frio e chuvoso, né? Um dia maravilhoso para ficar em casa, dormir até tarde, comer alguma coisa, voltar a dormir de novo e ficar o dia inteiro assim, amém? Mas nós temos um compromisso com o Senhor. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, lá no livro de Gênesis. Na semana passada nós iniciamos um novo projeto na rede de jovens, chama Influência. E durante essas próximas redes nós iremos falar sobre isso, né? Nós iremos nos aprofundar nesse projeto. E a palavra que eu vou compartilhar hoje diz em relação à influência. Abra lá a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 3. Leiam comigo aí a partir do versículo 1. Gênesis 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não como nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4, disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Amém? Até aí. Olha só, a serpente, ela era astuta e ela acabou influenciando Eva a fazer aquilo que desagradava a Deus. Adão e Eva, eles tinham uma única lei lá no Éden, que Deus deu para eles: não comam do fruto de tal árvore que fica em tal lugar, ponto. Esta era a única lei que Deus havia dado para Adão e Eva, fora os outros serviços de cuidar do jardim. Adão e Eva eram ali os administradores do jardim. E logo que a serpente acabou ali conversando com Eva, induzindo Eva ao pecado, influenciando Eva a cair, o que Eva fez logo em seguida? Chegou em Adão e falou: ó, come aí também. Adão foi e comeu. E sabe o que é engraçado? Na Bíblia fala que a serpente, que era o mais astuto de todos os animais, aí deveria ter continuado. A serpente, que era o mais astuto, conversou com a astuta da mulher, porque o bicho astuto é a mulher. Nada contra, eu amo. Mas você vê que não tem nenhum versículo, não tem uma palavra na Bíblia falando de como Eva convenceu Adão a comer do fruto. Você viu se tem aí? A Bíblia fala que a serpente conversou com quem? Com Eva. Falou: olha,
que foi mesmo que Deus falou? Ah, Deus falou isso, isso, isso. Ah, mas será que é isso mesmo? Eva estava ali, né, meio que, não é bem assim. E a serpente, não, mas olha, se você comer, você vai obter o discernimento. Eva, pum, foi e caiu, cometeu aquilo que desagradava a Deus. Aí logo em seguida, a Bíblia fala que ela foi e levou para o homem também. Só que o homem sabia que era errado comer daquele fruto. Só que a Bíblia não cita nenhum momento de Eva chavecando, falou, Adão, come essa parada aqui que é bom pra caramba. Come isso aqui, olha, a serpente, não tem nada. Eva deve ter chegado e Adão falou, Adão, pá! Adão foi e comeu. Porque a mulher é muito astuta. E a serpente acabou sendo mais astuta que a mulher. E você vê que a Bíblia ela narra o quê? Ela narra um diálogo da serpente com Eva. Teve uma conversa ali. E você vê que nessa conversa dá-se a entender que tanto a serpente quanto a Eva, uma já conhecia a outra. Porque não é uma conversa de duas pessoas ou de dois seres que estão se conhecendo. Não fala, a serpente não chega e fala, oi Eva, prazer. Sou a serpente aqui do jardim. E aí, você cola sempre aqui nessa árvore? Você vem aqui nessa... Não, é um diálogo porque elas já se conheciam. Então a Bíblia tratou em dizer aqui de como a serpente acabou convencendo Eva. Ou seja, Eva escolheu dar ouvido para a serpente. E é óbvio que Eva sabia que aquilo que a serpente estava falando era errado. Ela sabia, por isso que a serpente estava convencendo ela. Mas Deus falou isso mesmo? Será que era isso? Aí acabou convencendo, e Eva logo foi em seguida e já influenciou o homem, né, que é meio bobo. Mas quando você casa, você vai ver que você não tem muita autonomia. Né? Quando você quer usar mesmo, o que você tem que fazer? Eu falo assim, Marília, pelo poder me investido pela Bíblia, para com isso. Né? Ou, deixa eu jogar bola. Brincadeira, não é tão ruim assim não, só apanho de vez em quando. Mas, o que é? A gente tem que estar atento. E Eva decidiu conversar com a serpente. Ela estava lá, trocando ideia, ficou sabendo. Foi influenciada e acabou o quê? Influenciando o homem. E assim é conosco até hoje. Como assim? Você só é influenciado por aquelas pessoas que você escolhe estar perto. Por aquelas pessoas que você escolhe dar ouvidos. Porque você é influenciado por um determinado tipo de música, se você ouve. Então aí você é influenciado, porque se você não ouve, você não vai ser influenciado. Uma pessoa só pode te influenciar se você deixar ela te influenciar. E aí Eva se deixou influenciar por quem? Pela serpente. Por quê? Porque estava dando ouvido e acabou caindo em pecado. Aí eu pergunto para você, e você? Por quem você tem se deixado influenciar? Quem é que você tem dado ouvidos? A gente ouve muitas coisas durante o nosso dia, durante a sua semana, o tempo que você está na escola, o tempo que você está no seu trabalho, o tempo que você está na tua casa. Você ouve muitas coisas boas, muitas coisas ruins e as coisas que você escolhe ouvir. Você reparou já quando você começa a andar, a conversar muito com uma determinada pessoa, você começa a falar como ela, você começa a andar como ela, porque isso é normal. Isso é normal, nós vamos adquirindo características daquelas que a gente deixa entrar nas nossas vidas. Isso é normal. E quem você tem deixado entrar? Quem você tem ouvido? Se você anda muito com pessoa que só fala palavrão, e se você se deixar influenciar, logo você está falando. Logo vira um hábito para você. E eu gostaria de falar de mais 2 exemplos na Bíblia, de jovens que mesmo tendo discernimento das leis de Deus, se deixaram influenciar por pessoas que eram contrárias aos princípios de Deus. Olha, e antes de ler o próximo versículo, eu vou fazer
Tem o primeiro jovem que eu vou falar, se chamava Aminon, que é um dos filhos de Davi. E tem uma história muito, muito triste na Bíblia sobre Aminon. E Aminon cometeu um pecado muito, muito grave contra a própria irmã, porque ele foi influenciado por um amigo, por um primo dele chamado Jonadab. Abra suas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. Enquanto você vai abrindo aí, eu lembro que a pastora Samara deu uma palavra sobre essa passagem na Bíblia que, olha, que quem ouviu saiu marcado. Foi uma palavra tremenda. Eu acho que é uma pena que a gente não tem gravado. Vou pedir para a pastora Samara repetir essa palavra na Rede Jovens para a gente poder ter ela, para a gente poder acessar quando precisar. Que é uma palavra maravilhosa. A palavra é boa, mas o texto, a história é muito triste. Olha, acompanha comigo aí, lá em 2 Samuel, no capítulo 13, eu vou ler dos versículos 3 ao 5. Olha só, versículo 3. Aminon tinha um amigo muito astuto. Repete comigo, astuto. Quem que era astuto também? A serpente era astuta também. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aí Aminon falou o problema que ele estava passando. Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Tamar era também irmã de Aminon, só que de mães diferentes. Aí o versículo 5, aí o Jonadab fala para ele: vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me o de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. E aí, qual que foi o plano de Tamar e Aminon? Quando a irmã foi lá tratar de Aminon, que estava doente, só que ele estava mentindo, Aminon forçou a irmã a ter relações com ele, estuprou a irmã. Tudo por quê? Porque ele foi influenciar, ele teve um plano aí desenvolvido por Jonadab. E Jonadab, sendo amigo de Aminon, ele teve a oportunidade de recolocar Aminon no caminho correto. Quando Aminon se abriu para ele, no começo do texto você fala: pô, o cara é brother mesmo. Ele viu o outro mal e perguntou a Aminon: o que você tem, cara, que você está abatido, que você está mal? Que eu posso te ajudar? Aí Aminon falou o problema para ele. Falou: pô, estou apaixonado pela minha irmã e eu quero ter relações. Ao invés de Jonadab chegar para ele e falar: meu, você é louco da cabeça? Você é doente, tira isso da cabeça, velho. Você vai acabar com sua vida, você vai acabar com a vida do seu pai, acabar com a vida da sua irmã. Você é louco. E devia dar um tapa na orelha dele assim, ó. Recomponha-se, seu animal. Fica triste por causa dessa besteira. E colocar o amigo na linha e o amigo: pô, é verdade, né? Não, o que ele fez? Ele foi e arquitetou um plano para o amigo dele abusar da irmã. Foi isso que Jonadab fez. E Aminon colocou em prática. E Jonadab acabou influenciando o amigo Aminon, que estava com um suposto problema, a praticar algo terrível, terrível. E Aminon deu ouvido a Jonadab. Praticou o pecado terrível e trouxe desgraça para a família dele. Então você vê que Aminon, ele foi influenciado por quem ele escolheu. Aminon foi influenciado por quem ele quis. Porque ele poderia buscar conselho aos sábios, poderia buscar conselho aos sacerdotes. Isso por quê? Porque ele era filho do rei.
Ele tinha ali as melhores cabeças para buscar conselho. Ele sabia, se ele quisesse um conselho correto, ele sabia onde buscar. Ele tinha acesso, mas não. Ele decidiu dar ouvidos a Jonadab, que o influenciou, deu um conselho terrível que ele colocou em prática. Acabou desgraçando a vida da irmã, acabou trazendo desgraça para a família dele. E você acredita que Jonadab, ele era tão desgraçado, que no velório de Aminon, tem um versículo que ele tenta confortar o rei Davi. Você acredita? De tão pilantra que ele era, de tão safado. Então Aminon resolveu dar ouvido a Jonadab. E você? Em quem você tem buscado conselhos? Quem tem te influenciado? A pessoa ela só exerce influência na sua vida se você permitir, se você buscar, se você quiser. Porque se você quiser, você pode ouvir, você pode trabalhar com pessoas que não professam a mesma fé que você, com pessoas que praticam coisas que desagradam a Deus. Você pode ficar lá dela 1, 2, 3, 4, 5 anos, e todo esse tempo você pode não repetir nada do que aquela pessoa faz. Isso porque você não permite que ela exerça influência sobre você. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós escolhemos quem exerce influência sobre as nossas vidas. Então repita comigo: eu só vou escolher pessoas boas para me influenciar. Amém. E um outro texto que eu quero compartilhar com vocês também, está lá no livro de 2 Reis. Vá um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. No 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 12. O outro jovem que eu quero falar, que a Bíblia fala aí que também ele era jovem, é sobre Roboão. Roboão assumiu o reino de Israel logo após a morte do pai dele, Salomão. E logo no começo do seu reinado, ele teve que lidar com uma questão muito difícil. Vamos entender um pouquinho melhor. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 3, do capítulo 12 de 1 Reis. Que diz assim: depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, este jugo pesado, e nós te serviremos. Isso sobre quem? Sobre os próprios israelitas, tá? Sobre o pessoal que morava em Siquém. E aí Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias. Então o povo que foi lá buscar essa resposta foi embora. E Roboão teve o tempo de esperar. O que era? Esse povo tinha uma carga tributária muito pesada, que o rei Salomão havia colocado sobre eles. E eles foram buscar, tentar negociar aí com Roboão para que diminuísse um pouco. E aí o povo, o que o povo ia dar em troca ao futuro rei? Abaixa aí um pouco, tira esse jugo que está muito pesado para a gente, e nós iremos te servir, nós seremos teus servos. E aí o rei Roboão primeiro buscou a resposta às autoridades. Olha aí a partir do versículo 6. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Aí o rei Roboão perguntou assim aos sábios, às autoridades que haviam servido ao rei Salomão: como vocês me aconselham a responder a este povo? Aí no versículo 7 eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-los, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos.
Roboão, contudo, rejeitou o conselho de que as autoridades de Israel haviam lhe dado e consultou quem? Os jovens que haviam crescido com ele e que estavam servindo. Perguntou-lhes, né, a mesma coisa: que conselho vocês me dão? O que vocês acham que eu devo fazer? Olha aí comigo, o versículo 10. Qual foi a resposta dos jovens que cresceram com o rei Roboão? A este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado, torna mais leve. Aí os jovens falaram assim: diz a eles: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, eu os castigarei com os chicotes pontiagudos. Olha o conselho que os amigos jovens, sem sabedoria nenhuma, deram a Roboão. E qual conselho vocês acham que o Roboão seguiu? Claro, dos jovens, senão não estaria enquadrado aqui. Roboão ouviu o conselho dos jovens que haviam crescido com ele. E ao invés de dar uma resposta favorável àquele povo que buscava que o jugo fosse um pouco mais leve, ele deu uma resposta mais pesada. E no futuro, o que aconteceu depois que eles fizeram isso? Roboão acabou por dividir o reino. Acabou rachando, acabou causando um racha no reino. Então Roboão, ele teve a oportunidade, ele ouviu o conselho dos sábios, mas ele se deixou influenciar pela opinião daquelas pessoas que não tinham sabedoria. E às vezes, esse é o seu problema. Às vezes você procura conselhos na sua vida, e eu digo em todas as áreas da sua vida, em pessoas que não têm sabedoria. Eu digo sabedoria na palavra de Deus. E quem não tem sabedoria na palavra de Deus, é óbvio que vai te dar conselhos que você não vai ter um final feliz. Se você buscar se deixar ser influenciado por pessoas que ignoram os princípios de Deus, você vai se dar mal. É uma receita infalível. Buscou conselho em quem não teme a Deus, você vai se dar mal. Não tem como se safar disso. Então foi isso exatamente que aconteceu com Roboão. Roboão ouviu apenas, se deixou influenciar pela opinião dos jovens, que nada sabiam, sem experiência, sem sabedoria, sem temor. E acabou que o reino foi rachado. Então, o grande erro desses dois foi se deixar influenciar por pessoas que não tinham temor, que não tinham sabedoria de Deus. E isso é um perigo, é um risco que todos nós aqui estamos sujeitos. Porque se você se deixar se influenciar por pessoas que não têm princípios, por pessoas declaradamente contrárias à vontade de Deus, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Agora, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é porque todo mundo, além de ser influenciado, você também exerce influência sobre outras pessoas. Todo mundo é assim. E aí eu te pergunto, o que você tem influenciado outras pessoas? Qual é o tipo de influência que você tem exercido na vida de outras pessoas? O que você tem levado a fazer com que outras pessoas façam, ao que outras pessoas realizem? Qual é o caminho que você tem levado outras pessoas? Para qual caminho? E isso, eu digo que é até mais perigoso, talvez, do que ouvir. Por quê? Se você tem dado maus conselhos, se você tem levado pessoas para longe do caminho de Deus, Deus faz uma advertência muito grave para esse tipo de pessoa. Abre suas Bíblias aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo 18.
versículo 6. Olha aí o que Deus fala para pessoas que tiram o foco de outras pessoas da igreja. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Ou seja, aquelas pessoas que são pedras de tropeço, o que significa isso? Que desviam o foco de outras pessoas do reino de Deus, Deus dá esse conselho aí. Melhor seria se você amarrasse uma pedra de moinho, tem que ser uma pedra grande. Você amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e jogasse nas profundezas do mar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E mesmo dentro da igreja, nós não estamos livres de pessoas assim. De pessoas que fazem o papel de más influenciadoras. De pessoas que fazem o papel de trazer conceitos, argumentos mundanos para dentro da igreja. Não é difícil você encontrar pessoas aqui na igreja conversando uma com as outras, tentando desviar o foco. Gente, a gente dá um duro danado aqui para explicar, para ensinar em relação ao compromisso, falando que é o melhor jeito para você se manter em santidade, que é o melhor caminho para você não cair em pecado. Só que aí dentro da igreja vem pessoas influenciar para o mau caminho. Falar, mas não é bem assim. Olha, mas você pode fazer de outro jeito. Negócio, só um beijo assim pode. A Bíblia fala de fornicação, e fornicação é sexo fora do casamento, né? Só um esquenta ali, só um amasso pode. Então a pessoa ela traz argumentos e vai influenciando outras, com aquilo que, desviando o foco. Aí, é nesse ponto que mora o perigo. Por quê? Em todos esses, eu citei aqui 3 exemplos de pessoas que deram ouvidos a más influências. Nas 3 oportunidades aqui que nós tratamos, todos ouviram o quê? Meias verdades. Todo mau influenciador que é bom, porque essa pessoa for um Zé Ruela, se a pessoa for um nada a ver, que você olha e não dá nada para ele, é óbvio que ele não vai te convencer a nada. Só que todo mau influenciador que é bom, o que ele faz? Ele começa a misturar mentiras com verdades e tenta distorcer os princípios de Deus para a sua vida. Então o que a pessoa faz? Ela começa a te convencer de que a verdade que você ouve, ela é uma meia-verdade. E passa a introduzir em você mentiras com cara de verdade. Foi exatamente isso que a serpente fez com Eva. Ela convenceu Eva do erro, convenceu Eva a fazer aquilo que era errado, utilizando-se meias verdades que Deus havia falado para Eva e Adão. Então a serpente se apresentou ali como uma excelente argumentadora. Ela foi ali muito bem preparada, e é assim que as más influências agem nas nossas vidas. Primeiro, ela ganha a sua confiança, ela tem a sua total confiança. Em segundo, ela passa a te convencer a fazer aquilo que é errado. E passa a colocar dúvida em você sobre a verdade de Deus. Aí você começa a pensar, poxa, mas não é tão assim mesmo. Poxa, talvez eu não tenha que ficar falando de Jesus para pessoas, talvez eu tenha que só adorar. Eu não estou errado em só adorar. Não tem que falar de Jesus, eu tenho que só adorar. Então, esses argumentos começam a te tirar do foco. E você precisa tomar muito cuidado contra isso. Porque às vezes a pessoa, ela vem com uma cara boa, como um excelente amigo, como um amigo presente, com um argumento muito bom, mas que na verdade o que ela quer, o foco principal dela, é te tirar do foco. Eu nem falei o
o título dessa ministração é Cuidado com o papo da serpente, que é justamente por isso. O papo da serpente é te tirar do foco, é fazer você cair pelas pequenas coisas. E engraçado, né? Você vê que a conversa da serpente, a serpente era um animal muito astuto. E assim é com a cobra também. Porque se você visualizasse uma cobra, uma víbora, um negócio assim, você não ia deixar ela te picar, você não ia tomar o bote dela. E de que forma que a cobra caça? De que forma que a cobra pica as pessoas? Sendo astuta, quietinha, se camuflando no meio das coisas. E aí quando você menos espera, ela dá o bote. Quando você menos espera, você já foi picado. E assim é com o papo da serpente também. As más influências, elas entram onde você menos espera. Ela acha uma brechinha na sua vida. E aí quando ela encontra essa brecha, ela te derruba. Quando você menos espera, já não tem mais como voltar. Então nós precisamos estar blindados contra isso. Amém? Você não pode dar brecha para que o papo da serpente entre na sua vida, e Deus me livre que você também tenha o papo da serpente. Deus me livre de você ser um agente da serpente. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Cuidado com aquilo com que você reproduz. Cuidado com aquilo que você tem feito. De uma forma ou de outra, todos nós aqui, principalmente nós aqui da rede de jovens gaditas, nós somos influência para outros jovens. Talvez você é influência para alguma pessoa que você menos espera. E é por isso que o inimigo investe tanto na sua vida. É por isso que o inimigo investe tanto para te desviar do foco. Nem no Éden, olha só, meus queridos, nem no Éden, o homem e a mulher estavam livres do agir do inimigo, do agir da serpente. Nem lá no Éden, que foi tudo criado por Deus, tudo lindo, tudo maravilhoso. Imagina hoje que aquela serpente, que era uma serpente lá em Gênesis, lá em Apocalipse, João já fala que ela virou um dragão, de tanto comer do pó da terra. De serpente para dragão, ela está muito forte. Então hoje, essa serpente, ela está muito forte, agindo aí no mundo. Ela está muito forte aí, influenciando as pessoas. Ela está muito forte aí no seu celular. Está muito forte no filme que você assiste. Ela está muito forte nas músicas que você ouve. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Deus não blindou Adão e Eva contra a ação da serpente. Mas o que Deus fez? Deus deu princípios para Adão e Eva. Como deu para você também. Você tem princípios. Nós temos princípios. E é isso que impede o agir da serpente nas nossas vidas. É isso que impede das más influências ter ação na sua vida. Então, meus queridos, não fala que você tenha tal atitude porque todo mundo faz. Não fala que você tenha tal atitude porque todo mundo age assim. Porque desde o início da humanidade, a serpente tenta contra os humanos, tenta contra a criação de Deus. E não é diferente assim comigo e não vai ser diferente com você. A serpente tem livre acesso a você. Só que agora, cabe a você dar ouvido à serpente ou não. Você vê só que engraçado. Deus é Deus e sempre será Deus, amém? Você acha que Deus não sabia o que a serpente falava com Eva? Claro que sabia. Deus sabe de todas as coisas, sempre soube. Você acha que Deus não sabia do tipo de conversa que a serpente estava tendo com Eva? Claro que sabia. Sempre soube, sempre saberá de todas as coisas. Então por que Deus não foi lá e cortou a cabeça da serpente?
Por que que Deus, quando viu que a serpente estava ali convencendo Eva a errar, quando Deus viu que a serpente estava induzindo Eva ao pecado, ele não veio, pisou no pescoço da serpente e matou a serpente? Sabe por quê? Porque desde o início, Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva, assim como dá para mim e para você. Então cabe a nós escolhermos seguir os princípios de Deus ou seguir o que a serpente nos fala. Então, se desde o princípio Deus nos deu o livre-arbítrio, Eva poderia fazer o que é correto. Eva poderia chegar na serpente e falar: cala a boca, serpente. Deus falou que não é para comer e não vou comer e acabou. Por quê? Porque não é para comer. Só que não, Eva decidiu dar ouvido. E assim pode ser com você também. Todo dia o pecado vem e me chama. Tem até uma música assim: todo dia o pecado vem, todo dia a serpente vem, todo dia você ouve aquilo que desagrada a Deus, todo dia você tem a oportunidade de acessar aquilo que desagrada a Deus, todo dia. Mas cabe a você a dizer: não, não, serpente, não, mau influenciador, não. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, desde sempre. Então cabe a nós. Adão e Eva tinham a lei. E Deus deu uma lei muito simples para eles. Muito simples. Vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos daquela ali. Daquela árvore vocês não podem comer. Daquela árvore, daquele fruto vocês não podem comer. Porque se comer, certamente morrerão. Isso foi o que Deus falou para Adão e Eva. Era uma lei muito simples. Muito, muito simples. Só que mesmo assim, Eva acabou cedendo ao papo da serpente e caiu. Aí você pode se perguntar: poxa, mas por que Deus então colocou lá uma árvore com fruto que eles não poderiam comer? Por quê? Por que Deus colocou? Por que Deus deu essa oportunidade para eles? Querido, se Deus não fizesse isso, se Adão e Eva não tivessem a oportunidade de pecar, eles não seriam livres. Eles estariam vivendo condicionados àquilo que Deus fez para eles. Então eles não teriam liberdade. Se eles não tivessem a oportunidade de errar, como você pode falar que eles tinham livre-arbítrio? E de escolher fazer aquilo que eles queriam? Então, desde o começo, Deus deu escolhas. Desde o início da humanidade. As pessoas têm a oportunidade de escolher fazer o que é errado, de escolher fazer o que é certo. Então, por isso que Deus instituiu ali uma lei. Deus criou o homem, Deus te criou, Deus nos criou, para que nós sejamos livres. Você é um ser livre. Só que Deus nos deu princípios também. E é nos princípios que nós devemos nos agarrar, amém? Amém. E para finalizar, Aminon se deixou ser influenciado por seu primo Jonadab, acabou estuprando a própria irmã, levando desgraça para a casa do rei e acabou morto depois por causa disso. Roboão decidiu ser influenciado pela opinião dos amigos de infância e acabou dividindo todo um reino. Eva caiu na conversa da serpente e foi influenciada a comer do fruto que Deus havia proibido e mudou o rumo de toda a humanidade. E hoje você tem a oportunidade de se deixar ser influenciado por aquele que morreu no madeiro e transformar muitas outras vidas, amém? Amém! Hoje você tem a oportunidade de se deixar ser influenciado por Deus e transformar a vida de muitas pessoas. Eu tracei aqui, separei 3 exemplos de que se deixaram ser influenciados e trouxeram grande desgraça para suas casas, para suas famílias. E no caso de Eva, para toda a humanidade. E se você se deixar ser influenciado por Deus, se você se deixar ser influenciado por aquilo que agrada a Deus, você será o culpado por transformar muitas e muitas vidas, amém? Amém. E foi isso que aconteceu comigo. Eu decidi que um jovem, um cara muito louco me influenciasse. Um cara que falava de Deus para mim.
E ele era meio louco, e na época eu já não era muito certo também, então estava em casa, estava legal. E ele começou a falar coisas de Deus e falou, poxa, e começou a me convencer, começou a me transformar, começou a me trazer para a igreja. E chegou uma hora que eu me deixei ser influenciado. Eu falei, não, eu quero isso mesmo. É isso que eu quero. Eu abri essa brecha para a minha vida. E aí, no ano de 2004, eu vim para a igreja. E aí eu me enturmei e me deixei ser influenciado por isso. E tive a minha vida transformada. E depois que eu tive a minha vida transformada, eu nunca mais levei ninguém para o mau caminho. Nunca mais liguei ninguém para ir tomar uma. Nunca mais liguei para ninguém para fazer coisa errada. Nunca mais fiz coisa errada com ninguém. Nunca mais. Sabe por quê? Porque você só pode influenciar coisas boas se aquilo que estiver dentro de você for bom também. Você nunca vai influenciar alguém para o bem sendo mal. Então você só influencia alguém para o bem se aquilo que estiver dentro de você for bom. Então é por isso que nós temos que deixar com que o Espírito Santo de Deus nos transforme por completo. Por completo. Porque toda meia-verdade, ela é uma mentira por completo. Se você viver só meias-verdades, se você não se entregar completamente, você não vai ser repleto de coisas boas. Você não vai ser repleto daquilo que agrada a Deus. Então que hoje você decida a ser um influenciador, mas para coisas boas, para que você decida levar pessoas para o bom caminho. A história de Aminon e de Roboão poderia ser completamente diferente se eles dessem ouvidos às pessoas que tinham princípios, às pessoas que faziam aquilo que agradam a Deus. Porém, eles decidiram fazer aquilo que desagrada a Deus. Porém, eles decidiram fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. Mas que hoje você decida a influenciar pessoas para o bom caminho. E não é difícil, às vezes, por pior que você seja, por mais feio, por mais tímido, por mais bonito que você seja, sempre vai chegar alguém perto de você pedindo um conselho, pedindo uma opinião, pedindo uma ajuda. E o que você tem para falar? Será que você vai fazer a pessoa insistir no erro? Ou será que você vai ajudar a transformar a vida dessa pessoa? Assim como eu fui ajudado. Será que você tem ajudado a mudar, a transformar vidas, a transformar pessoas, influenciando-as para o caminho do bem? Será? Então que hoje você possa deixar o Espírito Santo te sondar. É que você peça, Deus, se há algo errado em mim, que o Senhor retire. Se eu tenho dado ouvidos a pessoas que são contrárias à tua vontade, que o Senhor finalize isso. E se eu, porventura, tenho influenciado a pessoas a fazer o que é ruim, que o Senhor tire isso de mim também. Porque, meus queridos, ao contrário da serpente que veio para matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10:10, os outros amigos que influenciaram Roboão e Aminon, eles achavam que estavam fazendo coisas boas. Eles achavam que eles estavam dando ali conselhos, instruções excelentes. Por que isso? Por que eles achavam isso? Porque o que tinha dentro deles eram muito ruins. Eles estavam cheios de coisas ruins. Então, para que você possa ser um influenciador para o bem, você tem que estar cheio daquilo que agrada a Deus. Você tem que estar cheio daquilo que é bom. Amém? Levante aí do seu lugar. Feche seus olhos. Começa a orar com o Senhor aí. Tenha uma conversa com Deus agora. Peça para Deus te sondar. Fala para Deus, Deus me sonda. Veja se há em mim algum caminho mau. Veja se eu tenho dado algum tipo de brecha, ó Deus, para que a serpente haja na minha vida.
Meus queridos, a serpente não precisa de algo muito grande na sua vida para agir em você, não. Às vezes é um pequeno argumento, uma pequena dúvida, um pequeno desentendimento, uma pequena tristeza, para que a serpente entre na sua vida e cause um grande estrago. Então peça para Deus te sondar. Peça para Deus afastar de você essas pessoas ruins, que há pessoas que se aproximam de nós somente para nos influenciar para aquilo que é errado. Peça para Deus te afastar, peça para Deus, me livra, me afasta do homem mau, me afasta daquele tipo de pessoa que se aproxima de mim somente para me prejudicar, somente para investir contra o Senhor na minha vida. Peça para que Deus te livre disso. E agora o mais importante, peça para que o Espírito Santo te enche essa noite. Peça para que você saia daqui cheio do Espírito Santo, porque somente cheio do Espírito Santo é que você poderá influenciar pessoas para o bom caminho. Somente cheio do Espírito Santo é que você vai poder se livrar dos argumentos da serpente. Somente cheio do Espírito Santo que você poderá ser usado para transformar a vida de outras pessoas. Continue orando e clamando ao Senhor enquanto nós adoramos.